Histórias de terror são narrativas que geralmente tratam de temas como a morte, doenças, crimes, espíritos e fenômenos sobrenaturais, e que costumam conquistar os mais diversos tipos de pessoas. Conforme uma pesquisa feita por estudantes da Universidade de Pittsburgh, após passarmos por uma experiência assustadora de forma voluntária, nosso humor fica melhor e aumenta o nível de relaxamento. Uma das autoras do estudo afirma que é muito semelhante, pelo menos em um nível psicológico e neurológico, à experiência de um atleta de corrida profissional. Durante o momento de horror, você está realmente forçando o seu sistema nervoso autônomo a ficar ligado. Dessa forma, depois do episódio assustador, há uma grande quantidade de endorfina sendo liberada do cérebro, causando assim bem-estar. Depois dessa explicação, para te mostrar que faz sentido gostar de levar uns sustinhos, eu convido vocês a conhecerem algumas histórias de terror de arrepiar. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. Mulher Lobo. A história da Mulher Lobo se passa nos arredores do assombrado Lago Espantosa, no Texas, Estados Unidos. Esse local, até os dias de hoje, costuma ser evitado por viajantes, porque todas as noites surge uma névoa fantasmagórica sobre o lago, assustando todos os que se aproximam. Essa narrativa conta que em 1845, um menino disse ter visto uma mulher nua devorando uma cabra ferozmente ao lado de um grupo numeroso de lobos, como se fosse um dos animais. Quando o jovem relatou esse episódio, os moradores da redondeza ficaram extremamente assustados e resolveram tomar algumas providências. Alguns cowboys da região passaram a buscar essa mulher durante dias e noites, com o objetivo de retomar a paz no local onde moravam. Ao encontrar a chamada Mulher Lobo, esses vaqueiros a trancaram em uma espécie de barraco, acreditando que estavam colocando fim àquele terror que assombrava a vizinhança. No entanto, no meio de uma noite escura, a Mulher Lobo conseguiu escapar de sua prisão e nunca mais foi encontrada, deixando toda aquela área aterrorizada durante muitos e muitos anos. Mulher Viado. A história sobre a Mulher Viado é uma versão moderna e assustadora que tem como base uma lenda da mitologia nativa norte-americana. O enredo dessa história de terror conta que a Mulher Viado é uma criatura que mora nas profundezas das florestas e que tem o poder de mudar sua forma e aparência. Além disso, esse ser é um justiceiro que não aprova atos de infidelidade e depravação. Em resumo, o que se narra acerca da Mulher Viado é que ela surge na frente de homens infiéis nas matas, tanto com forma de cervo como de uma bela moça, e os atrai para a floresta, fazendo-a se perder. Depois disso, a Mulher Viado pisa com seus cascos duros com muita força, até levar esse homem à morte. Chupa-cabra. A lenda Chupa-cabra é uma das histórias de terror mais populares da América Latina. Essa narrativa surgiu em Porto Rico, em um período em que os camponeses do local começaram a descobrir em suas criações algumas cabras e ovelhas mutiladas. Com o passar do tempo, essa história se espalhou pelos países vizinhos, que logo agregaram a lenda dos seus folclores. Além disso, muitas pessoas de diversos locais relataram ver essa criatura centenas de vezes e também ter seus animais mortos de forma misteriosa e violenta. Embora não exista nenhuma comprovação acerca da existência desse ser, alguns dos relatos trazem a descrição dele como tendo mais ou menos 1 metro de altura, com espinhas nas costas e também do pescoço até a cauda. Fantasmas marchantes noturnos. Essa é uma lenda havaiana que conta a história dos Wakaipó, que são espíritos de antigos guerreiros locais. Segundo a narrativa,
Esses seres, também conhecidos como marchantes noturnos, foram amaldiçoados e por isso passaram a eternidade andando pelas ilhas havaianas, cantando, tocando tambores e segurando armas e tochas. Dizem que sabemos que os marchantes noturnos estão se aproximando quando os sons dos tambores e a iluminação das tochas ficam mais fortes, além do surgimento de um odor estranho. Para se proteger é indicado se deitar de bruços e nunca olhar diretamente para eles, pois se perceberem que estão sendo observados, eles matam sem dó. Os gêmeos Luciene. Segundo esse conto, presente em filmes como O Iluminado e séries como American Horror Story, uma professora de jardim de infância no primeiro ano tinha 2 gêmeos em sua classe, mas depois que um dos gêmeos morreu em um trágico acidente, o outro encontrou uma conexão misteriosa com a vida após a morte. O sétimo celeiro. Nos Estados Unidos, existia um fazendeiro muito rico e com muitas terras, que tinha o costume de, a cada nascimento de um filho, construir um celeiro em homenagem, e assim ele fez consecutivamente com os seus 6 filhos. Um tempo passou e sua esposa novamente ficou grávida. Desse modo, o fazendeiro se dispôs a construir o 7º celeiro para a criança que estaria para chegar. No entanto, infelizmente durante o parto, tanto a mãe como o filho faleceram, o que deixou o fazendeiro desolado e enlouquecido de dor e sofrimento. Com o tempo, o homem não conseguiu mais cuidar das suas fazendas e seus negócios, e isso fez com que sua família contraísse muitas dívidas, até o ponto de chegar à falência. Segundo contam, por conta de todo o desespero que assolou o homem, ele pegou um machado e matou cada um de seus 6 filhos, enterrando-os em cada celeiro. Por fim, o fazendeiro foi até o 7º celeiro e se enforcou. Como esse foi o único celeiro que se manteve de pé, muitas pessoas relatam terem visto o fantasma do fazendeiro enforcado e balançando, como se o suicídio tivesse acontecido há pouco tempo. A Mansão Sangrenta. Em contraste com outras histórias de terror, essa se passa na França. Em 1968, um casal se mudou para a Mansão Sangrenta, no interior do país europeu. Lá, eles começaram a ouvir barulhos estranhos, como gemidos e batidas de panelas. Apesar disso já ser bastante assustador, pouco tempo depois, as paredes começaram a sangrar. Consequentemente, a polícia foi contratada e descobriu que não tinha nenhum tipo de morto ou de brincadeira. Em seguida, um padre foi chamado no local e percebeu que se tratava de uma obra do diabo e pediu para que demolissem a casa. Por fim, quando demolida, foi descoberto que debaixo da casa havia 50 corpos de soldados nazistas da Segunda Guerra Mundial. Hotel Cecil. O Hotel Cecil abriu as portas em 1924 e desde então foi palco de muitos crimes que se tornaram verdadeiras histórias de terror. Além dos assassinatos, o hotel foi palco de muitos suicídios. Ademais, alguns afirmam que existem forças malignas agindo no local. Por essas razões, o local serviu de inspiração para a série de TV American Horror Story. Maria Sangrenta, a Mulher do Espelho. A história de terror conta que Mary era uma mulher linda que adorava se admirar na frente do espelho. Certo dia, ela sofreu um acidente e quando se olhou no espelho, começou a chorar e gritar ao ver que estava desfigurada. Posteriormente, desejando ter seu rosto lindo de volta, ela entrou no espelho e decidiu recuperar suas antigas feições de todas as formas. Quem quiser invocá-la hoje, pode tentar apagar as luzes, se colocar em frente ao espelho, virando-se de costas e por 3 vezes pronunciando seu nome. Telefonema de Maria. A lenda urbana japonesa
conta a história de terror de uma boneca de porcelana que foi abandonada pela dona. Após isso, a boneca decidiu matá-la. Conforme conta a história, a boneca liga repetidas vezes para a dona e cada toque ela está mais perto e pronta para atacá-la. Corpo seco. Essa história de terror é sobre uma criatura que foi descrita como corpo mirrado, com uma cara feia e cheio de perebas. O corpo seco já foi visto, segundo descrições, em vários cemitérios. Esse monstro teria o poder tanto de secar árvores como de sugar o sangue de humanos desavisados em estradas desertas na calada da noite. Existem muitas variações sobre a origem dessa lenda. Entretanto, a principal delas afirma que em vida ele foi um homem muitíssimo violento, chegando a espancar a própria mãe. Então, ao morrer, a terra expeliu seu cadáver repetidamente e, tendo o descanso eterno negado, ele virou uma assombração. A Morte Branca. Uma garotinha da Escócia que não gostava de viver planejou findar a sua vida. Para isso, ela queimou seus documentos e fotos, tentando apagar qualquer rastro que comprovasse que ela havia existido. Essa criança findou sua própria vida e seu corpo ficou desaparecido durante algum tempo. Ao encontrarem o cadáver, gradativamente, os parentes da garotinha morreram e sem pista do que poderia ter acontecido com eles. Além das mortes misteriosas, outras pessoas que descobriram esse fato macabro viram o espírito da garotinha e também foram mortos. Edward Jane. Em meados dos anos 40, começaram a haver diversos desaparecimentos de mulheres. Após algumas investigações, a polícia descobriu que os sumiços eram de autoria de Edward Jane. Ao entrar na casa do então suspeito, a polícia encontrou muitos cadáveres de mulheres abertos, inclusive usados como mobília. Além disso, Edward se vestia com a pele de algumas daquelas vítimas, alegando acreditar que com isso era possível virar uma mulher. Em suma, uma história tão assustadora serviu de inspiração a algumas obras-primas cinematográficas, como O Massacre da Serra Elétrica, Psicose e O Silêncio dos Inocentes. A Missa dos Mortos. Essa é uma história de terror lá de Ouro Preto, Minas Gerais. O zelador e sacristão de uma igreja que ficava aos arredores de um cemitério presenciou cenas muito aterrorizantes. O homem já estava deitado para dormir, quando começou a ouvir sons estranhos que saíam da igreja. Logo, ele resolveu se levantar para ver o que estava acontecendo. Ao chegar ao templo, o zelador viu uma luz incomum e escutou diversas vozes, rezando e cantando músicas religiosas. O homem, que já estava extremamente assustado, observou com mais atenção os fiéis presentes naquela cerimônia. Então ele percebeu que não eram pessoas, mas sim esqueletos. Fantasma da Estrada. Certa noite, um senhor indo para casa de madrugada avistou uma mulher linda na estrada. Mesmo alcoolizado e com a vista pouco nítida, ele achou que ela era muito atraente. Então a mulher chegou perto do senhor e pediu um cigarro. Entretanto, ele não tinha o que havia pedido, mas continuaram a conversar por mais algum tempo. Após muito papo entre os dois, o homem se aproximou mais a fim de encostar nela para poder beijá-la. Quando isso aconteceu, ele percebeu que o corpo da mulher era muito magro. Em seguida, um pouco assustado com a magreza, o senhor observou melhor e percebeu que a mulher, na realidade, era uma caveira. Ele então saiu correndo desesperado em direção à sua casa. Mão Fina. A lenda da mão fina é de origem nordestina e frequentemente é contada pelos pais aos filhos, a fim de acabar com a malcriação. Nesse sentido, a história narra que a mão fina de uma criança que foi amaldiçoada por ser desrespeitosa passaria por debaixo da porta
e iria puxar os pés de outras crianças levadas. Bom, pessoal, essa última, para fechar com chave de ouro, tinha que ser uma nordestina, né? Eu sou daqui do Nordeste. Eu moro em Caruaru, Pernambuco. E vocês, me digam aí de onde vocês são. Eu vou esperar por vocês aí nos comentários. Nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.